Senta que lá vem história. Pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa aula sobre Ultra Learning. Eu não sei onde vocês estão vendo, mas o slide está em algum lugar. Aqui, em alguma dessas telinhas. Mas hoje a gente vai conversar sobre meta-aprendizado. O que é meta-aprendizado? O que é Ultra Learning? O que é esse processo de aprender? Nós, durante a nossa vida, nós estamos aprendendo o tempo todo. E o meta-aprendizado é aprender a aprender. Não sei se algum dia vocês já sentaram, já pensaram, peraí, será que eu sei aprender? Porque cada pessoa tem um jeito de aprender, cada conhecimento tem uma maneira de se aprender. E a gente nunca aprendeu direito a aprender. A gente só entrou, muitas de nós, na escola, e assim, de uma maneira muito industrial, foi ensinado de um jeito igual para todo mundo. E talvez não é todo mundo que aprende da mesma forma. Então a gente pode achar que talvez não tem certas habilidades, ou não é muito inteligente, ou não é... porque foi ensinado de um jeito que não foi o jeito que a gente aprendia. Então a gente vai hoje falar sobre algumas técnicas de ultra learning para otimizar o nosso processo de aprendizagem. Eu, hoje em dia, estudo neurociência, faço um mestrado nessa área. Eu desenvolvi pesquisa principalmente na área de inteligência artificial e trabalhei com machine learning, que é entender como funciona o aprendizado no humano e reproduzir isso numa máquina. Fazer com que um computador, uma máquina, um sistema aprenda. Isso é o machine learning, que a maioria das inteligências artificiais usa. E nós vamos ter, vou passar aqui os slides, uma primeira pergunta, e aí quem quiser pode colocar no chat, pode até abrir o microfone e falar, mas para vocês, o que raios é aprendizado? Como a gente vai falar de meta-aprendizado, é legal tá todo mundo na mesma página. Então falei, o que para vocês é aprendizado? Como vocês definiriam aprendizado? Quem quer falar aí? Se ninguém falar em 10 segundos, eu sigo. É absorver uma ideia a ponto de conseguir aplicar, de certa forma, ou, enfim, armazenar isso. Falem aí, o que vocês acham? A ideia não é ter uma definição assim, nem eu vou falar, aprendizado é isso, isso, isso. Mas é mais o que a gente entende por aprendizado. Legal. Ok. Para mim quando eu quero aprender alguma coisa, né? Então eu olho para aquilo e falo como que funciona isso? Qual que é a engenharia dessa coisa? Então eu vou entrar por detrás daquilo lá, vou pegar o fio da meada até achar como que eu aprendo aquilo, igual eu aprendi vídeo, editar vídeo, fazer todas as coisas que eu sei na internet, eu aprendi usando essa técnica. Como é que faz isso? Assim, a curiosidade de você querer saber alguma coisa te leva a aprender. Para mim funciona assim. Tá ligado à lógica. É. Por trás das coisas. Alguém quer Isso. falar mais alguma coisa? Eu queria falar também que, assim, é claro que a maneira de que eu aprendo hoje, né, até hoje, até pouco tempo foi assim, só que depois eu comecei a fazer isso de uma maneira mais planejada. Então eu não preciso ficar fuçando como é que faz isso, faz aquilo. Então eu quero aprender tal coisa, então eu vou procurar como que eu faço para estudar essas técnicas, para ter um entendimento mais profundo a respeito daquilo, entendeu? Uma maneira formalizada. Certo. São maneiras de entender o aprendizado. Quando a gente estuda sobre aprendizado num ambiente neurocientífico, sempre o aprendizado está ligado à memória. Sempre se fala de aprendizado e memória. Por quê? Porque uma das principais definições de memória de aprendizado está ligada na aquisição de memória. Então, quando você aprende algo, é porque aquele conhecimento, aquela informação, aquela vivência passa a estar inserido na sua mente como uma memória. Vocês já assistiram aquele filme Divertidamente? É um filme bem interessante e tem, assim, obviamente não, aquilo é muito ilustrado, mas tem um lugar, assim, cheio de memórias. E que, basicamente, a gente pode entender que é um lugar cheio de aprendizados. Por quê? Existem vários tipos de memória
E os aprendizados, eles vêm das memórias. Então, eu aprendi a ler porque eu tenho memórias de letras, da combinação, da lógica. Existem vários tipos de memória, e a gente vai até falar um pouco sobre isso, porque as memórias, elas estão inseridas na nossa mente. E antes de falar mais especificamente sobre as memórias, sempre que eu falo de mente, ou de algo que está ligado à nossa cognição, eu gosto muito de usar essa ilustração do Gurdjieff. Gurdjieff, ele foi um sábio que eu cito muito, eu gosto muito dele, e ele coloca a nossa vida, ele define o ser humano como sendo uma carruagem aqui. Vocês estão vendo essa imagem? Essa carruagem, ela é composta por alguns elementos. Eu lembro que até no evento lá da Primavera, que tinha um pessoal da MyNexus, o Léo, o Vitor, tinha uma turma legal, o Felipe também tava, a Luísa tava no evento da Orionte de Primavera. Eu até falei pro pessoal desenhar e foi bem bacana, porque nós somos compostos por alguns elementos que podem ser ilustrados por uma carruagem. Então, nosso corpo dentro da carruagem seria como que a carroça. Seria como que essa estrutura de madeira que nos leva para cima e para baixo, que precisa estar forte, que tem, digamos, as pernas, os braços. Porém, ela é puxada pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. É isso que nos leva a fazer qualquer coisa. É um sentimento, é uma emoção, a gente é movido por isso. Porém, se o nosso corpo e as nossas emoções fossem soltas, as emoções iam levar a gente a fazer coisas que muitas vezes não são coisas que vão dar um resultado legal. Por isso que precisa ter alguém conduzindo as nossas emoções, alguém ligado ao nosso corpo, que é a nossa mente. Então a nossa mente é muito importante nesse processo todo, porque é ela que está em contato com o corpo e é ela que conduz as nossas emoções, é ela que nos conduz para onde nós vamos, o que fazemos, é a nossa mente. E tem aqui também um elemento importante que é a nossa alma, que é a nossa essência verdadeira, que é quem está dentro do nosso corpo e é quem fala para a mente onde nós vamos, qual é o nosso propósito. Isso está muito ligado à nossa alma, ao nosso ser. Então, o Gurdjieff, ele explica dessa maneira. Por isso é muito importante, quando a gente olha para a mente, a gente entender esse aspecto central do nosso ser. Porque é esse aspecto central que vai ter que saber sobre a nossa alma, vai ter que conhecer os nossos propósitos, metas, quem nós somos verdadeiramente. Vai ter que estar em contato com o nosso corpo, porque a nossa mente está ligada ao sistema nervoso, que conduz tudo que diz respeito à nossa cognição, nosso movimento, nosso comportamento. Então, é ela que vai controlar nossas emoções. E, novamente, eu estava comentando com vocês que isso não é algo exclusivo dos seres humanos. Todos os animais, até plantas têm memória e aprendem também. Se você coloca uma planta num vaso dentro de casa, ela vai entender uma maneira de se desenvolver diferente de uma planta na floresta, que vai entender e vai aprender ao longo do seu crescimento algumas coisas. Quando vem alguma peste, quando vem alguma praga, quando vem a planta, ela aprende algumas maneiras de se superar, de se desenvolver. E hoje nós estudamos muito o processo de aprendizado por conta do machine learning, por conta de você construir um algoritmo de memória artificial. E isso foi uma das bases da minha pesquisa, assim como a Luísa falou da lógica, de entender a lógica por trás. Hoje em dia, com a IA, vocês devem saber muito, não só o ChatGPT ou as inteligências artificiais que reconhecem padrões, reconhecimento facial, isso, aquilo. Você tem muitas inteligências que aprendem. Então, até no iPhone, se você usa um iPhone, esses que já tem o Face ID, você faz ali meio que um processo para escanear o seu rosto, e mesmo se tiver com a luz apagada, com a luz acesa, você olhando para cima, para baixo, etc., ele vai reconhecer o seu rosto e vai desbloquear. Por quê? Porque ele tem esse aprendizado de máquina. E a cada vez que ele olha para você, né, que ele capta a sua face, ele aprende algo novo, aprende uma variação. Então é bem interessante. A Alexa, quando você conversa com ela, a cada vez que você fala, ela aprende um pouco mais de sotaque, de um jeito diferente, uma gíria nova. Por quê? Inteligência artificial, assim, os carros autônomos, por exemplo, eles sempre que olham para um farol, olham para uma faixa de pedestres, olham quando eu digo os sensores captam, eles estão aprendendo. Então é bem interessante a gente olhar para isso e é uma das grandes
áreas de conhecimento do pessoal que estuda os sistemas artificiais, assim como eu tenho me debruçado não só na parte de neurociência, que está mais ligado à biologia, à anatomia, neuroanatomia e ao sistema nervoso, como também a essa parte mais dos sistemas artificiais, das máquinas, das inteligências e dos softwares. E quando a gente fala de memória, a gente tem vários tipos de memória. Até queria falar para vocês, aí, principalmente o pessoal do marketing digital e a galera que está bem envolvida nisso, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar naquela ilustração do cérebro como sendo o cérebro trino. Tem o cérebro reptiliano, o límbico, né? Alguém já ouviu isso? Sim. Já ouvi. Centenas Então, de vezes, eu acho, cara. Infelizmente, eu vou dizer para vocês que na neurociência isso não existe. Caraca, não! Para com isso! Isso é uma narrativa muito boa para se usar no marketing e para algumas coisas, mas assim, isso foi uma teoria muito antiga e que hoje em dia não é bem assim que funciona. A gente sabe que não existe isso de cérebro reptiliano, límbico. Assim, existem o que se fala, né, de ter uma parte mais instintiva ou emocional, mais racional, que seria o neocórtex. Existe, só que não é assim, são partes do cérebro, você consegue fragmentar, ou no processo evolutivo foi assim. Isso dentro da neurociência não é muito bem visto, não, e quando a gente começa a estudar até neuroanatomia e como funciona o nosso processo de raciocínio e cognição, essa teoria do cérebro trino não encaixa muito bem, é muito simples, assim, é muito medíocre olhar para o cérebro dessa maneira. A gente tem muitas e muitas maneiras de se explicar muito, e a cada vez que a tecnologia avança, os testes, os casos vão vindo, a gente percebe muita coisa. Então, por exemplo, nós temos, e aí para começar o estudo da memória, a gente tem mais ou menos, né? Dá para aprofundar muito, dentro de cada uma delas tem muita coisa, mas esses 3 tipos de memória: a memória sensorial, a memória de trabalho, a memória de curto prazo e a memória a longo prazo. É como a gente começa a estudar a memória. E não é que elas estão em 3 partes separadas do cérebro ou elas são armazenadas de um jeito diferente, porque todas elas têm muitas variações e muitos casos em cima delas. Não sei se vocês já assistiram aquele filme daquela mulher que esquecia todo dia, com Adam Sandler. O nome do filme É como se fosse a primeira vez. Esse mesmo, como se fosse a primeira vez. E existiu um caso parecido, o nome do paciente até era o paciente HM, que ele tinha, só que não era todo dia, mas era um tempo curto de tempo, ele esquecia. E ele lembrava de um ponto que ele passou por uma lobotomia, ou seja, foi retirado uma parte do cérebro dele, e, assim, pausou assim a vida dele. Ele lembrava de tudo a partir daquele dia. E ele envelheceu depois de, sei lá, 10 anos depois, quando ele se olhava no espelho, ele se assustava, porque quem é essa pessoa? E toda conversa que ele tinha, se tivesse qualquer distração, ele já esquecia, ele voltava para aquele ponto inicial, você tinha que se apresentar de novo. E aí perceberam, só que esse cara, ele sabia tocar instrumentos musicais os mesmos, ele sabia andar de bicicleta, sabia dirigir, sabe? E aí é curioso porque a memória, ele conseguia aprender músicas com instrumentos. E aí você fala, mas peraí, como é que ele não consegue adquirir uma memória específica ali de, por exemplo, o nome das pessoas ou reconhecimento facial, mas instrumento sim, ou algum movimento mais mecânico ele conseguia. Aí, assim, era muito bizarro, e porque perceberam que tinha muitas variações ali. Outra coisa, a memória sensorial, que é uma memória muito rápida, assim, que a gente ativa e a gente recupera ela, quando, por exemplo, você vê algo. Então, quando você vê as coisas à sua volta, você não raciocina muito para saber, peraí, isso é roxo, isso é amarelo, ou isso é liso, isso é áspero, ou quando você come algo, isso é doce, não, é uma memória que é ativada. Isso é uma memória sensorial, que está muito ligado à codificação, é quase que automático. E a memória a curto prazo, ela é uma memória, por exemplo, agora. Eu vou falar o meu número de telefone. Lembrem aí. Meu número é 999-551030. Alguém quer repetir o meu número de telefone? Alguém sabe? 999-551030. 999 Caralho, já. Beleza. Já esqueci. Já. 5230. Eu só lembrava dos 3 nomes do 10 e do 30. Eu entendi 10,30. Também entendi. Ok, beleza. Vocês conseguem puxar essa informação, porque Porra. tá perto.
Talvez, se eu perguntar lá no evento da MyNexus, eu chegar pro Codes e falar, Codes, qual que era o meu número de telefone? Você vai lembrar? Provavelmente não. Nem A menos que fudendo. agora você pegue, anote no papel ou use alguma técnica de aprendizado só porque eu falei Nossa, isso. eu vou decorar, velho. Pode perguntar. É só ele olhar no celular antes, tá ligado? Não, mas- Essa é a Não. técnica. Caraca, o Davi tá chegando. Peraí, deixa eu ver o número dele antes. Mas, Droga. enfim, a gente tem essa memória de curto. Agora, você lembra o meu número? 999. Não lembro, eu acho. Agora, então, mas aí você já está começando como é que é? Fazer um processo de aquisição de memória. Você está martelando isso, você está criando sinapse. Mas assim, às vezes a gente pega e tá lembrando de um endereço, peraí, qual que era o número da casa, aí chega lá, depois que chegou, a gente apaga. E assim, é até saudável para o nosso cérebro a memória de curto prazo, e às vezes deletar o esquecimento, né? Porque a gente não tem processamento e não é muito saudável a gente saber de absolutamente tudo que a gente viu. E outra, não existe muito isso também que o pessoal chama de memória fotográfica. Existem pessoas que têm uma capacidade muito grande de aquisição de memória, mas aquela ideia de, nossa, eu vejo uma coisa, eu lembro de tudo, eu vejo um livro, eu lembro de absoluto decoro, de novo, não é tão exato assim de memória fotográfica, como se tivesse um arquivo ali. Tem pessoas que têm uma neurodivergência, né? Uma auto... Oi, fala aí. Memória idética é a mesma coisa que memória fotográfica? Só um termo mais... Ou memória idética é outra coisa? Não. Existem vários termos para se referir a essa memória que, novamente, não existe memória fotográfica, ou memória idética, esse tipo de memória muito profunda que você olha para uma coisa e já memoriza. Você tem pessoas, nós temos pessoas no mundo que têm uma capacidade de armazenar conhecimento muito maior, e isso é até uma neurodivergência. Pessoas superdotadas, mas, de novo, quando elas adquirem essa memória, não necessariamente quer dizer que aquela memória é exata. Ela teve ali adquiriu muito certo aquilo. Por exemplo, Uma ela vê um memória quadro, corrompida? pode acontecer. E tem pessoas que adquirem memórias que nunca viveram. Tem testes, é muito engraçado isso. Tem pessoas que induzem você a acharem que já tiveram uma memória. E tem pessoas que afirmam assim, não, eu vivi isso e na verdade nunca viveram. Foram feitos vários testes, é bem interessante. Isso aí. Depois eu posso contar uns casos, mas se a gente ainda tá. A gente nem começou a entrar no aprendizado mesmo. Pô, tô mas mais aí falando você já de falou de memória. um tema mó foda que é memória, cara. Aí você deixa a galera toda. É, mas Principalmente para aprendizado memória- de idioma, pô. Caraca. Não, É, memória eu e queria- aprendizado. A gente vai falar mais, mas a gente vai focar hoje mais no aprendizado, que está totalmente ligado à memória. Por quê? Uma das definições que eu mais gosto de memória de aprendizado é aquisição de memória. Então você aprende algo quando você adquire uma memória. E mais, o aprendizado ele se torna efetivo quando você consegue resgatar aquela memória. Então, o processo de aprendizado, porque às vezes você tem uma memória, só que você não consegue resgatar ela. Tipo, sabe, putz, eu sei que eu sei daquilo, mas não consigo lembrar. Posso fazer uma pergunta desde já pra no futuro você responder? Porque eu não quero atrapalhar muito. Isso não seria tipo o processo pelo qual o aprendizado ocorre? Não precisa responder agora. Não é pra responder isso agora. Não, Mas não, deixa eu entender bem a sua pergunta. O processo pelo qual o aprendizado ocorre é a aquisição de memória? É isso? Você quis dizer? Isso. Sim. Então, isso é o que eu chamo da definição de aprendizado. A definição de aprendizado é você adquirir uma memória e você conseguir recuperar essa memória. Isso é eu aprendi algo. Ok. Porque aquilo foi assimilado por você. Porque muitas vezes nós adquirimos memórias que podem ser, por exemplo, memórias de curto prazo. Ou memórias sensoriais que, na verdade, você não aprendeu aquilo. Aquilo só foi uma aquisição de memória. Agora, o aprendizado é quando você adquire uma memória e você consegue resgatar aquela memória. Então, hoje, por exemplo, posso perguntar para você, você aprendeu inglês? Aí você pode falar, sim, eu tive muitas aulas na escola. Então, vamos lá, vamos conversar em inglês. Aí você fala, putz, mas eu não lembro, eu não sei falar. Quer dizer o quê? Você adquiriu talvez aquela memória. Você até, se eu te mostrar um texto, se eu te fazer uma pergunta, tipo, como é que fala isso mesmo? Você vai lembrar, só que você não tem a capacidade de resgatar automaticamente aquilo. Então você não aprendeu de verdade. Ok? O aprendizado está muito ligado nisso. A você adquirir uma memória e conseguir resgatar ela. Isso aí é a memória ativa, né? Exato, exato.
Tem milhares de coisas que a gente pode falar sobre memória, mas a gente deixa para um próximo momento, assim, até talvez no final, dê pra gente falar de alguns casos. Mas eu gosto muito de uma ilustração que vai explicar um pouco melhor isso, que é uma ilustração que foi desenvolvida por Buda. O Buda, quando ele falava de aprendizado e até de sabedoria, ele usava esse exemplo da colher. Não sei se vocês já ouviram esse exemplo da colher, mas ele fala que o aprendizado, ele é como você tomando uma sopa. Quando você toma uma sopa, pensa que a sopa, ela é um conhecimento. Quando você coloca a sopa na colher, é basicamente um processo inicial de você adquirir algo. Só que, quando você coloca a sopa numa colher, você ainda não assimilou a sopa, você ainda não comeu a sopa ainda não faz parte de você. Então, basicamente, o colocar a sopa na colher é você, tipo, pegar um livro na biblioteca. Quando você põe a colher na sua boca, é você ler o livro. É você pegar e começar a ler o livro. Ou seja, você está colocando para dentro de você. Você está pegando a colher e pondo na boca. Agora, não é porque você pegou a colher com a sopa ou você pôs a sopa dentro de você que você aprendeu algo. Ele fala que a sopa só é assimilada pelo seu corpo quando ela passa a fazer parte de você. Tipo, você só, sabe, no próprio trato digestório, quando a sopa chega lá no intestino e começa a ser absorvida pelo seu corpo, e aí você e a sopa se tornam um, porque a sopa passa a fazer parte de você. Ele tenta explicar o aprendizado dessa forma. Quando você lê um livro, e às vezes, por exemplo, se você come papel, ou por exemplo, sei lá, semente, alguma fruta com semente, que sua digestão não absorve aquilo. Aquilo sai depois lá nos seus. Quando você vai pro banheiro, aquilo sai. Quer dizer, você não aprendeu isso. Tem muita coisa que você coloca pra dentro de você, tem muita memória, muito conhecimento que você coloca dentro de você, mas aquilo sai. Porque você não digeriu aquilo, você não assimilou aquilo. Então, esse exemplo da sopa, vocês entenderam o exemplo da sopa? O aprendizado, ele é quando o seu corpo, o seu ser absorve aquilo. E aquilo passa a fazer parte de você. Então, novamente, não é porque você lê um livro que você aprendeu aquilo. É a mesma coisa, não é porque você pôs a colher na boca que você... Não. É quando aquilo passa a fazer parte de você. Então, é bem interessante porque dentro dessa metáfora de alimento, quando um alimento é absorvido pelo seu corpo, o nosso corpo tem uma inteligência fascinante de, por exemplo, pegar uma molécula de algum alimento, de alguma fruta, de algum legume, e meio que, assim como o correio, você pega, por exemplo, o ferro e fala, não, o ferro vai para o sangue. O cálcio vai para o osso. Igual o correio. Tipo, esse produto vai para tal cidade, esse produto vai... O nosso corpo tem essa inteligência. E a nossa mente também, quando a gente aprende algo, a gente faz isso. Então o nosso cérebro, ele capta e fala, não, isso vai para cá. Existe uma parte no cérebro que é responsável pelo que a gente aprende visualmente. Existe uma parte do nosso cérebro que é responsável pela nossa aquisição de linguagem. Então, quando a gente fala para processar a linguagem e quando a gente entende. E aí você tem até distúrbios disso, que, por exemplo, tem gente que tem uma parte do cérebro danificada e não entende mais nada que ninguém fala, mas consegue falar do jeito normal, porque são áreas diferentes. Então, quando a gente adquire o conhecimento, isso é distribuído no nosso cérebro, na nossa mente, de um jeito muito sábio. E por isso que é muito importante a gente estar com a nossa mente saudável para que a gente consiga reter, assimilar e absorver os conhecimentos e literalmente aprender. E é sobre isso que eu vou falar. É sobre o aprendizado. E principalmente porque eu sempre falo que a vida ela é 100% pedagógica. Esse é um lema da Orionte, eu falo isso o tempo todo, que é, nós estamos o tempo todo aprendendo. Tudo à nossa volta nos ensina. Se um dia chegar num momento que você fala, não tenho mais nada a aprender, você vai morrer. Você vai morrer porque não tem mais para que viver. A vida, ela é pedagógica. A vida, ela é para nos ensinar. A gente está o tempo todo aprendendo. Aí, isso varia também de palestra que você está assistindo. Se fosse uma palestra de vendas, o cara ia falar, você está o tempo todo vendendo. Como hoje é uma palestra de aprendizado, eu vou falar, você está o tempo todo aprendendo.
Então, de fato, nós estamos o tempo todo aprendendo, porque o aprendizado, ele faz parte da vida. Quando você come algo, quando você conversa com alguém, quando você vai para um lugar, quando você lê algo, você está aprendendo o tempo todo. Então, a gente precisa, antes de mais nada, entender o que é o aprendizado e como é que a gente aprende de uma maneira melhor. E aí, na vida, nós temos dois tipos de aprendizado, que é o aprendizado formal e o aprendizado vital. Vou falar porque isso vai ser muito importante para nós. Por exemplo, agora, nós estamos dentro de um aprendizado formal, ou seja, vocês vieram para cá para uma aula. Quando você vai ler um livro, é um aprendizado formal. Você está indo consciente, falando, não, eu quero aprender algo aqui. Quando você vai para uma palestra de vendas, você está indo porque você quer aprender formalmente aquilo. Quando você vai para o seu curso de inglês, você está indo aprender formalmente. Isso é conhecimento, é o aprendizado formal. A escola que todo mundo frequentou, é aprendizado formal. Você ia para a escola, você pegava o seu caderno, você tinha que fazer as atividades. Aprendizado formal. Agora, o que é o aprendizado vital? O aprendizado vital é o aprendizado que a gente tem na vida. Então, ao longo da vida, a gente vai aprendendo muitas coisas. A gente aprende que as flores elas são cheirosas. A gente aprende que a água do mar é gelada. A gente aprende, tipo, ninguém veio na escola e falou: olha só, se você fizer isso. A gente aprende coisas na vida que, assim, o tempo todo estão ali mostrando para nós. A gente aprende, por exemplo, que o Zoom é bem mais didático que o Discord. Não vou entrar nessa polêmica. Mas a gente aprende várias coisas na vida, sem que ninguém tenha que entrar numa aula para ensinar formalmente. A gente aprende coisas na vida. Até aqui tá tudo beleza? Vocês entenderam essa questão do aprendizado formal e vital? Vocês entenderam até aqui aquela questão da aquisição, né, de assimilar o conhecimento para aprendizar? Tudo beleza? Beleza, show de bola. Eu gosto muito de um termo que é ultra learning, que é nós podemos otimizar o nosso processo de aprendizado, tanto formal como vital. Porque, de novo, tudo na vida está aí para te ensinar. E a primeira coisa que é importante para a gente, de novo, conseguir resgatar nossas memórias e reter o aprendizado, e isso é, de novo, agora, anotem, porque vai ser uma aula de como se tornar um gênio, de você lembrar de tudo que você aprendeu, de você, de fato, aprender o que você quiser. Pensa nisso. Você precisa de ordem. Qualquer pessoa que aprende, ela tem que ter ordem, tem que ter disciplina, ela tem que se organizar. Por quê? Se tiver tudo bagunçado, de novo, lembra dos correios que eu falei? O correio, quando você põe uma caixinha lá, imagina se fosse uma bagunça. Tipo, não ia chegar nada em lugar nenhum. O correio, ele pega cada pacote e ele organiza. É um pacote de peso tal, ele tem que ir nesse carro. Ele é frágil, é assim. Ele vai para Goiânia, ele tem que ir para esse lado. Ele vai para o sul do Brasil, e da mesma forma, quando a gente adquire um conhecimento, a gente precisa de ordem. Até mesmo antes de aprender algo, antes de ir para uma aula, antes de ir para uma palestra, você já pode se preparar para organizar o conhecimento. Então, ordem é a primeira coisa. E dentro de ordem, vem ali alguns passos importantes para a gente poder aprender de verdade. Seja bem-vindo, Leozão. O primeiro passo é entender E aí, vocês estão vendo vocês estão vendo esses círculos aí, esse diagrama? Ele vai falar de camadas para a gente entender e organizar o nosso aprendizado. O primeiro passo aqui é entender o que você vai aprender. Isso é de lei. Se você vai aprender uma coisa, você tem que entender o que você vai aprender. E aí, existem diferentes coisas que você pode aprender. E diferentes elementos que vão responder essa pergunta. O que eu estou indo aprender? Então, por exemplo, você pode aprender um conceito. Tem lugares, ou tem palestras, ou tem conhecimentos que são conceitos. O que são conceitos? Por exemplo, quando você aprende matemática, você está aprendendo um conceito. Quando você aprende multiplicação, divisão, adição, você está aprendendo um conceito matemático. E o que isso diz para você? Que é diferente, por exemplo, de você aprender um fato. Quando você vai, por exemplo, numa aula de história, você está aprendendo fatos. Então,
para você aprender um fato é diferente de aprender um conceito. Um fato é algo que você memoriza. Um fato é algo, ó, aconteceu isso. Uma história, ela tem começo, meio e fim. Isso é um fato. Agora, um conceito, por exemplo, você não consegue memorizar todas as possíveis adições, ou subtrações, ou multiplicações. Por mais que a gente memoriza a tabuada, né? Você precisa entender o conceito por trás daquilo. A matemática, ela não é um fato. Você não chega e decora todas as fórmulas, equações. Não. Agora, história, sim. A história você tem que memorizar. Você sabe que houve ali um período da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade do Renascimento, contemporânea e tal. Existe um passo a passo que você memoriza. Então é diferente você aprender algo que é conceitual, diferente de você aprender algo que é um fato. E ainda tem um terceiro, que são os práticos, os conhecimentos práticos. É muito diferente também, por exemplo, de você aprender a andar de bicicleta. Por exemplo, para você aprender história, você lê um livro. E ok, você vai ver ali certinho. Para aprender um conceito, você precisa o quê? Aprender a lógica por trás. E aí é aprender o mecanismo. E para aprender algo prático, para aprender a andar de bicicleta, você precisa aprender a lógica de andar de bicicleta? Você precisa ler um livro para andar de bicicleta? Não. Você precisa da prática. Então, separa nesses 3 pontos. E estamos aqui no o que, what, nesse primeiro ciclo, que é o que eu vou aprender. Isso vai te ajudar demais e eu vou falar um pouco mais sobre isso. Se você sabe o que você vai aprender, você vai conseguir nortear qual que é a melhor maneira de aprender aquilo. Então, de novo, não queira aprender matemática decorando. E tem professores na escola que ensinam como se você tivesse que decorar. Não, decora tabuada, decora... E aí a matemática fica chatíssima. Fica horrível. Diferente de quando tem um professor que ensina, no caso, a matemática, te ensinando a lógica. Então, quando você aprende a lógica da matemática, ele demonstra, isso vem por causa disso. Você fica fascinado. Então, é bem diferente. De novo, quando alguém vai te ensinar a dirigir, fica muito ligado na teoria, não, você tem que mudar essa marcha aqui, você tem que fazer isso. Você fica muito neurótico. Por quê? Dirigir é uma coisa prática. Você precisa treinar e ir corrigindo e lapidando. Então, lembre-se que o primeiro passo para organizar o seu aprendizado é separar a pergunta, responder a pergunta, o que eu vou aprender? E aí lembra de 3 elementos. Aquilo é um conceito, que eu preciso da lógica. Aquilo é um fato, que eu preciso literalmente memorizar. Ou aquilo é uma prática, que eu preciso, de novo, praticar. Preciso desenvolver. Feito isso, você respondeu a primeira grande pergunta para organizar o aprendizado. A segunda é o como, é determinar o como você vai aprender aquilo. E aí o como, ele vai estar muito ligado até a metodologia DISC, ou o Enneagrama, ou eu vou até dizer aqui, usando, e aí eu vou até pedir para vocês repetirem para mim, os clãs da MyNexus. Você tem, me ajudem aí, tem o de mestres, vai mestres! Mestres, aê, visionários, visionários, prestativos e guerreiros. E guerreiros. São 4? São 4. Perfeito. Ô Davi, é Oba, mais simples diga. que isso. Os clãs da MyNexus é o mestre e o resto, tá ligado? Mas fica... Cara, é muito demais, mano. Ô, Agora pior fica que mais hoje, tem alguém aqui que não é mestre? Eu botei ele, Pior não é que mestre, acho que ele o tá. resto tudo é mestre. O Renan é mestre? É mestre, né? O Renan é mestre, o Enzo é mestre. Todo mundo aqui é mestre, exceto o Davi. Davi, você é o que mesmo? Nem lembro. Sou mestre. Não, o outro Davi. Ah, o outro Davi, tá. O do mestre é guerreiro, tem. prestativo. Acho que é prestativo. Tem não mestres É. aqui, Eu já era. Isso, essas questões de autoconhecimento, saber onde eu me insiro ali, qual é a minha personalidade, ou qual é o meu clã, onde eu estou inserido como pessoa, vai me ajudar a entender qual é a melhor maneira de eu aprender. E, por exemplo, tem pessoas que aprendem de maneira muito formal, gostam muito, e até gostam muito de leitura. São pessoas visuais, são pessoas que precisam ler. Então, gostam de aprender com livro. E aí, até matemática, até gostam da teoria. Agora, tem pessoas que, precisam de exercício. Mesmo história, vão precisar responder perguntas, saber. Tem pessoas que gostam muito de imergir. E aí, essa é uma técnica e uma maneira de aprender muito boa.
por exemplo, tem gente que só aprende inglês quando vai para um país para falar inglês. Agora, tem gente que pode ir para o país para falar inglês, ficar meses lá e não aprender inglês. Por quê? Porque não teve um professor que deu exercícios e que não ficou lá na escola. Tem gente que precisa. Então, você precisa entender como é a melhor maneira de você aprender. Você pode ter um mestre, isso é muito bom. A maioria das pessoas aprende muito mais com um mestre, com um professor, com alguém que já teve aquela experiência, que tem aquele conhecimento, que aprendeu de verdade e vai te ajudar a chegar naquele mesmo nível de conhecimento do que ele. Então, tem um tutor, tem um mestre. Essa é uma maneira. Agora, tem pessoas que não se dão muito bem assim, talvez com essa ideia, ou se dão melhor com autodidatismo. Gostam de ela mesma pegar algum conhecimento e ir atrás, ou, por exemplo, no caso até de idiomas, vamos usar esse exemplo. E, por exemplo, assistindo filmes, ou quanta gente que aprendeu inglês jogando jogos, né? Porque seria mais ou menos uma imersão ali que você faz num mundo, né? Vai para um país diferente que é, digamos, aquele jogo, e você tem que aprender porque você quer jogar, você quer sobreviver. Então, é uma maneira muito boa de você aprender também, você imergir. Outra maneira de aprender é você buscar pessoas que dominam aquilo. Não necessariamente são tutores, mas são pessoas que já dominam aquilo. Então, vamos supor, você quer aprender a vender. Tem os mentores de vendas, mas talvez você pode grudar numa pessoa que vende pra caramba, vende todo dia, e não que a pessoa vai te ensinar, mas que você vai observar ela. Você vai aprender olhando o exemplo. Isso é também uma maneira incrível de se aprender, o como, a gente está nesse como. Outra coisa é você se basear em teoria. E aí são pessoas que precisam de gramática, precisam de texto, precisam de aulas formar, precisam de um curso. Se eu não tiver um curso, eu não aprendo. Não é olhando para uma pessoa que... Não. Então, tem várias maneiras do como. E aí, cada pessoa tem já isso muito claro. Tem pessoas aqui, e aí, vocês mesmos, se alguém quiser compartilhar, mas... Por exemplo, vamos olhar para o exemplo de inglês. Tem alguém aqui que aprendeu, sabe falar inglês bem? Que queira compartilhar como foi o processo? O Léo. Ou alguém quer falar como é que você aprendeu inglês? Aprendi jogando Pokémon. Aprendeu no jogo. Tipo, você foi imerso ali no inglês, num ambiente que é a mesma lógica de quem viaja. Eu, por exemplo, aprendi inglês para valer quando eu fui viajar e tive que morar principalmente no Canadá. Eu tive também aula, sabia de teoria e coisa aqui, mas quando eu estive lá, eu tinha que me virar. E foi onde eu desenvolvi a minha fluência no inglês. Eu Que é a mesma lógica de dificuldade. quando você tá no A jogo. única matéria que eu ficava de recuperação na escola era inglês, mas quando eu jogava Pokémon eu tinha que descobrir o que os golpes faziam, eu tive que aprender. Olha aí. No meu caso, foi uma junção de várias coisas. Só que o ponto que teve a grande evolução foi justamente no processo de imersão, que foi quando eu resolvi quase que, eu diria que todo dia, assistir vídeos no YouTube de conteúdos mesmo que eu não entendia 100% e entrar no Discord, nas comunidades de nativos mesmo, para tentar conversar. Todo, literalmente, dia fazer isso. Você tá como que vivendo num outro país, é a mesma lógica da imersão. E isso ajuda demais. Eu vou até dizer para vocês que esse convívio é algo fundamental para um aprendizado efetivo. Se você quer aprender, por exemplo, a tirar foto, a retratos, vive, sei lá, por uma semana com alguém que só tira retratos. Você vai pegar as manhas, você vai ver, você está imerso ali naquele ambiente, ou vive com alguns retratistas ou fotógrafos, que você vai pegar ali, ó, o ângulo melhor, as coisas, a iluminação, tudo. Então, isso é uma técnica muito boa, é muito legal. E tem algo, até ainda continuando nesse como você aprender algo, tem uma pirâmide muito famosa, que é a pirâmide de Glasser. A pirâmide, na verdade, William Glasser, que é conhecida, que fala dessa escala de aprendizado. Então, tem muita gente que fica ali na leitura e aprende, tem uma possibilidade muito grande de aquilo sair, aquilo ir para o esquecimento. Depois é quando você lê e quando você escuta. Você, olha só o Vitão ali, fala Vitão, tudo bem? E aí você tem você tem mais um estímulo ali, você está escutando, ou quando você vê imagens, você aprende mais, num nível mais profundo, ou quando você vê e ouve e você tem ali um contato simultâneo de tudo isso.
E quando você começa a discutir com outras pessoas, conversar com outras pessoas sobre aquilo, você aprende muito mais. São maneiras de como você aprender. Ou quando você faz aquilo na prática, quando você vai e começa a desenvolver, você está aprendendo muito mais. E você aprende mesmo de maneira muito profunda quando você ensina isso para alguém. Então a melhor maneira de você aprender algo, e aí falando do como, é você ensinar para outra pessoa. Então, de novo, se você quiser, por exemplo, aprender sobre fotografia, exercita, tira foto, leia sobre, escuta, faz e tenta ensinar outra pessoa. Quando você tiver a capacidade de ensinar, é que você realmente aprendeu aquilo de verdade. E dificilmente você vai esquecer aquela memória. Isso é uma técnica e é um como muito bacana. Beleza? Verdade. E a outra pergunta. Cliquei aqui. A outra pergunta é o para quê? A outra pergunta é o para quê? Então você tem o como e você tem esse para quê que eu vou aprender aquilo. E quando a gente fala desse para quê, né? Você falou o que eu vou aprender, como eu vou aprender, mas para quê? Why? Por que eu vou aprender aquilo? E aí, de novo, quem é da Orionte sabe que eu sempre falo do eu ideal. Todos nós temos que ter metas na vida. Todos nós temos que ter, digamos que, uma referência de para onde eu quero chegar. Então, isso vale para qualquer aprendizado. De novo, estou usando o exemplo do inglês, porque é um exemplo mais comum, mas tipo, por que eu vou aprender inglês? Para que eu vou aprender a vendas? Para que eu vou aprender a dirigir? Para quê? E aí, quando você começa a desenvolver esse para quê, você começa a ter uma motivação. O para quê justamente é o motivo. Por que motivo você vai aprender aquilo? E a motivação vai te ajudar tanto a aprender de uma maneira mais efetiva, porque quando você, no caso, pensa assim, olha, eu estou numa empresa e eu preciso dessa promoção, eu quero desenvolver e ter mais, ter um salário maior, ter uma coisa aqui, e eu tô vendo que tem muitos clientes ali que são americanos ou que são de fora do Brasil, e se eu adquirir essa habilidade, se eu aprender isso, eu vou subir na minha carreira, eu vou ter um salário maior, eu vou conseguir me comunicar com mais gente. Você tem uma motivação que quando você começar a aprender, nossa, você vai ter ali uma potência muito grande de armazenar aquilo. Porque você fala, eu não posso esquecer, eu vou ter isso. Outra coisa, quando você tem o seu eu ideal e você fala, nossa, eu, sabe, quero muito ser uma pessoa que viaja o mundo, eu quero muito ser uma pessoa que tenha contatos no mundo todo, mas se você só sabe falar português, isso vai ser difícil. É possível, mas é difícil. Então, se você tem essa meta, quando você aprender, você vai ter aquilo muito forte. Então, você vai se esforçar mais, você vai ter aquilo, vai estar muito mais forte no processo de aprendizagem. Diferente de quando não tem uma motivação. Tipo, vamos aprender a cozinhar cookies. Beleza, mas por quê? Beleza, eu acho legal. Não, é bacana. Ok. Agora, se você, vamos supor, vai participar de uma competição de cookies, que você pode ser premiado e você vai ganhar ali uma viagem para a Itália. Se você fizer o melhor cookie, você fala, não, preciso aprender a fazer cookie. Então você vai aprender de uma maneira muito mais intensa do que se for, digamos, só um hobby, algo só assim, que não tem uma motivação muito clara. Então, o porquê, né? Qual é o motivo de você estar aprendendo aquilo te ajuda muito a aprender de uma maneira melhor. E você pode, digamos, não manipular, mas você pode entender e organizar melhor isso na sua mente do porquê que você aprende as coisas. Eu, por exemplo, tenho o meu eu ideal como alguém muito sábio, como alguém muito maduro. Sabe aquele velho que é um cara que ele é uma enciclopédia que sabe absolutamente tudo? Eu penso em um dia me tornar esse senhor, o vovô que um dia, sabe, vai ter um conhecimento assim que eu vou ver uma coisa e vou saber a história por trás. Eu hoje gosto muito de curiosidades, então eu tenho uma meta de ser um pai, um avô, uma pessoa de família que, sabe, e até quando as pessoas chegam a mim para perguntar alguma coisa, eu ter esse conhecimento, eu saber dizer sobre tradições, sobre cultura, sobre a origem das coisas. Eu gosto muito de estudar isso. Então, eu, olhando para esse meu ideal, quando eu vou ler um livro, por mais que não seja um livro que eu vá ter uma resposta imediata de não, eu preciso aprender isso por causa da empresa, eu tenho o prazer de ter conhecimento.
porque isso faz parte da minha meta de vida. É ser uma pessoa com conhecimento, ser uma pessoa sábia. Uma pessoa sábia tem muita informação, tem conhecimento, sabe muito. Então, eu vejo muito isso, que a motivação do aprendizado é algo importante para vocês. Agora eu vou falar um pouco mais sobre alguns métodos. Ixi, essa barrinha apareceu aqui embaixo. Como é que eu faço? Vai ficar aí, tudo bem. Barrinha. Acho que não vai atrapalhar, né? Vocês não estão vendo isso aqui? Eu não tô vendo Não. nada. Não tô vendo barrinha nenhuma. Eu acho que deve ser nem alguma eu. coisa do Discord pra ele. Provavelmente. Ah, tudo bem. Vocês não estão vendo, não tá me atrapalhando também. Falei da pirâmide e eu vou falar de uma coisa muito importante, que é ter foco. Por quê? Beleza, vamos voltar ali. Eu entendo o que eu vou aprender, eu sei como eu vou aprender, eu vou sentar, vou fazer um curso, mas convenhamos, quanta gente chega na hora e não consegue focar? O famoso TDAH, ou nem é um déficit de atenção, assim, diagnosticado, mas hoje em dia, assim, a gente tem muita coisa acontecendo na nossa vida, tem muita coisa na nossa volta que distrai, que impedem a gente de ter foco. E você, de novo, não aprende se não tiver foco. Por quê? A atenção também é uma coisa que está muito ligada ali à memória e aprendizado. Quando, de novo, a gente estuda neurociência, são três conhecimentos, 3 áreas que estão assim, ó, ligadíssimas. É a memória, o aprendizado e a atenção. Então, quando você tem atenção para algo, é por quê? Porque você tem a possibilidade de eliminar o que não importa e absorver aquilo lá. Porque se agora, por exemplo, agora, vocês estão atentos, eu espero, atentos ao que eu estou falando. Vocês estão olhando para o slide, vocês estão olhando para mim, ouvindo a minha voz. Só que pode ser que tenha um ventilador perto de você, que esteja fazendo barulho, que o seu cérebro já desligou aquilo na sua cabeça. Pode ser, as suas roupas, elas estão fazendo peso, estão tocando em você. Só que você não está sentindo isso, tipo, não faz sentido pro seu cérebro ficar aprendendo ou retendo a informação do que você está sentindo com a sua roupa. Ele deletou aquilo. O óculos, no caso, está pressionando aqui o meu nariz. Só que também, de novo, meu cérebro está ignorando isso. Eu, por exemplo, tenho milhões de coisas assim à minha volta, botões aqui e ali, que no caso, de novo, parece que meu cérebro não está aprendendo, lendo tudo. Eu estou simplesmente atento a essa aula e o meu cérebro está absorvendo isso. Ele não está absorvendo tudo, ele está absorvendo o que importa. E isso também é muito importante, termos foco. Como a gente tem foco? Como a gente busca ter foco? Tem vários exercícios muito interessantes de como você ter e como você desenvolver o foco. Um dos principais exercícios que eu gosto muito é esse aqui. Vocês já ouviram falar do Tatrak? Alguém já ouviu falar do Tatrak? Olha só, de nome eu acho que não, mas vendo ali eu acho que já sei o que é. Certo, é um exercício muito antigo, é muito usado pelos monges orientais para meditação, principalmente para concentrar, que é você pegar uma folha de papel, fazer um ponto e fazer um círculo. E aí você vai tentar focar nesse pontinho aqui, você foca nesse ponto, e o que vai acontecer naturalmente é que o círculo em volta ele vai sumir. Nós temos essa habilidade, eu não vou fazer agora porque vai levar alguns minutinhos, mas peguem isso e pega uma folha de papel, faz um círculo, faz um ponto aqui e você vai conseguir. E isso você fazer antes de estudar vai te ajudar a focar. Porque você vai meio que exercitar sua mente tem um foco, tem um alvo. E aí e os monges, eles fazem isso para meditar, para você ter foco, clareza mental. Então é uma ótima oportunidade de você desenvolver o foco. E outra, quando você, por exemplo, está lendo um livro, como é que você tem foco ali no livro? Primeiro, seja num ambiente iluminado, que você consiga ver bem. E outra, sublinha. Você vai conseguir focar no que está mais importante ali. Isso é importante, você pegar e sublinhar. É uma técnica de foco. Quando você está ali lendo algo ou desenvolvendo algum conhecimento num curso, por exemplo, tenta resumir ou pegar qual é a ideia geral daquilo. Por quê? Porque você vai focar. Muitas vezes a gente está lendo um livro e aí, vamos supor,
um livro, uma história, um livro que é um conto, uma narração. E aí você tem lá um texto que vai começar ali a contextualizar um belo dia de um homem que chegou para uma mulher, e eles começam a conversar, e aí na casa, que estava uma noite fria, eles sentam no sofá, e aí ele chega para ela e pergunta para ela: ó, minha querida, o que você acha de nós unirmos nossas escovas de dente num potinho para vivermos juntos como um casal? E ela fica toda emocionada e fala: ó, que lindo. Tipo, você tá lendo isso, um capítulo inteiro, só pra falar, tipo, ele pediu ela em casamento. Bah. Isso é uma maneira de você pegar um assunto geral, tipo um parágrafo inteiro de um livro, e tentar resumir em uma frase. Isso é fantástico. Se vocês fizerem isso, com certeza vocês vão lembrar muito mais dos livros que vocês leem. Vocês vão lembrar muito mais, por exemplo, se você está assistindo uma palestra ou uma aula, pensa nos blocos. Então, tem um bloco que é o bloco ali das memórias. Nós falamos ali das memórias, 3 pontos. Aí teve o gráfico, alguns pontos. Teve alguns pontos. Eu estou falando muita coisa. O que eu estou dizendo é: tente absorver a ideia central das coisas. O resumo desse bloco é isso. Se você está lendo um livro, lê um capítulo, tenta pegar uma frase. Se você está assistindo um vídeo, provavelmente ele vai ter alguns blocos, tenta resumir em 2 ou 3 frases o que esse vídeo quis dizer. O que isso... E aí, depois a gente pode até conversar mais sobre o poder da síntese. É você pegar uma coisa gigantesca, um conhecimento imenso, e sintetizar isso em uma frase. Ou em um... Oba? Ô, Davi, eu ia falar da síntese e você falou. Aí eu queria falar, só abrir um parênteses para falar uma coisa que eu aplico quando eu estou preparando sermões, preparando pregações, né? E quando eu comecei, a minha mente divagava muito, eu estudava muita coisa e não conseguia focar. E depois eu ficava com muito material e para aproveitar aquilo era complicado, né? Depois que eu estudei sermão expositivo, né, que eu aprendi a sentença transicional, a afirmação teológica e o coração do sermão. Então, por exemplo, hoje quando eu estou preparando um sermão, como eu gosto muito de estudar, meu sermão, assim, o estudo que eu faço da preparação do sermão fica em torno de 120 páginas. Mas quando eu faço esse resumo de afirmação teológica, né, a sentença transicional e o coração do sermão, ele não dá nenhuma página. Você entendeu? Porque aí você eu tá tenho. usando algumas técnicas. Você usa a Exatamente. técnica de resumir, você usa a técnica de ensinar, porque você vai ter que transmitir isso para outras pessoas. Exatamente, porque aí eu peguei a mensagem central, o tema central do sermão, né? O tema central, e desenvolvi aquele esqueleto recheando com aquilo que eu estudei, né? Então, por exemplo, se o meu esqueleto tem perna, tem braço, tem coração, tem cabeça, então fica muito fácil, né? Igual aquela história de entrar no castelo, né? Então, no meu caso, o sermão, eu estou num braço, estou falando outro braço, outra perna. Então, é bem legal isso para lembrar e a gente não fica preso em nada. E você se desenvolve quando você está falando em público, né, para você ficar lendo, não fica legal, mas se você, por exemplo, você pode ler uma palavra e aquela palavra que você lê já puxa todo aquele gancho, porque você preparou aquilo lá, entendeu? É, muito bom. E assim, a questão do foco, ela envolve muito mais coisas só do que o resumo ou a síntese, você chegar ali num ponto. O foco, ele também está muito ligado, por exemplo, ao ambiente que você tá. Tem muita gente que vai estudar e tá num ambiente assim, caótico, assim, tanto de bagunça no lugar de trabalho ou no lugar de estudo, tem 1 milhão de coisas, objetos, etc. Ou quando você vai e você tem, sei lá, música ou barulho ou gente falando junto com você, isso te atrapalha muito a ter foco. Então é importante, para que você aprenda melhor, você estar em um ambiente adequado, um ambiente onde você consiga focar, um ambiente silencioso, um ambiente limpo, porque até o som, o aroma, a poluição visual, tudo isso influencia no aprendizado. Até existem maneiras de você, por exemplo, usar uma iluminação que propicia uma maior aprendizagem. E aí luzes mais frias
elas te deixam em estado mais alerta. Então, luz azul, luz branca, luz violeta, esse tipo de luz, essa iluminação mais fria, te ajuda a reter melhor o conhecimento. Luzes mais avermelhadas, alaranjadas, mais quentes, elas relaxam. Então, você vai ficar um pouco mais, assim, pode devanear um pouco mais. Então, para estudar, mete uma luz mais assim. Aromas também. Tem, por exemplo, se você vai estudar, use um aroma mais estimulante. Então, um aroma de menta, um aroma de café, um aroma que pode ali te deixar mais estimulado. Diferente de aromas relaxantes, como de lavanda, esses não. Esses vão deixar você mais, né, sonolento, podem te... Então, todo o espaço que você tá, se você tem uma mesa, se você tem, né, uma clareza ali, um ambiente iluminado, um ambiente bom, você consegue estudar e aprender muito melhor. Então tem muitas maneiras, até sentar direito ou estar de pé. Quando você estuda de pé, você consegue respirar bem, ou numa cadeira que te possibilita ter uma postura boa, e não com uma postura ruim, toda bagunçada, que o pessoal fica, né, todo... Então, isso também influencia. A respiração, esteja hidratado, né, a alimentação também influencia. Tudo isso vai te ajudar a ter um melhor foco, uma melhor concentração. Depois de comer, lembre-se que quando você come uma refeição, o seu corpo, ele é muito inteligente, então ele vai pegar todo o sangue que está circulando e vai direcionar para o sistema digestório. Então você vai ali ter o seu sistema digestivo, seu sistema digestório, passando ali por uma intensa atividade para digerir os alimentos que você consumiu. E, por conta disso, vai sair sangue de outras partes do corpo, principalmente da cabeça, e vai descer. Por isso que normalmente depois do almoço dá uma sonolência, porque o sangue do cérebro desceu. Então é bom relaxar um pouco, é bom tirar uma sonequinha ou dar um tempo para você não... Depois de comer não vai ficar ali. Por isso também que é meio que uma prática comum depois do almoço o pessoal tomar um cafezinho, porque o café dá uma estimulada e aí equilibra isso. Mas, de novo, não vai fazer uma refeição, porque isso, de novo, é poluição. Poluição sonora, digestiva, o seu corpo, tudo que você colocar junto vai atrapalhar a você ter foco. Então, você pode fazer uma caminhada antes para respirar, oxigenar o cérebro, pensa da postura, pensa na respiração. Uma boa qualidade de sono também ajuda, porque quando você vai estudar com sono, meus queridos, não rende, você não... E, de verdade, quando você está com sono, o sono ele impede você de adquirir novas memórias, porque o seu cérebro já está caminhando para desligar, para esse processo ali de desligar a memória, a consciência objetiva e ir lá para os sonhos mesmo. E nos sonhos tem a aquisição. Então, quando você estuda com sono, cansado, você não retém, você não lembra das coisas. Quando você estava com sono, dorme no dia seguinte, você não lembra do que você estava pensando e estudando com sono. Então, é muito bom estar descansado. A qualidade do sono é muito importante. E, claro, eu vejo muito também que o pessoal usa algumas coisas como desculpa porque não querem estudar. E aí que entra todo aqueles passos anteriores da motivação. Tem gente que fala, mas em casa não dá para estudar porque tem um gato e o gato... Beleza, meus queridos, tem milhares de lugares fora de casa que você pode ir para um café, um lugar, um shopping, uma coisa. Mas é muito barulho. Não, dá para ir num parque. Mas aí, tem coworkings gratuitos em vários lugares, tem... enfim, tem milhares de maneiras de você conseguir dar um jeito nisso. Então, quem quer, consegue. Por isso que você tem que ter a motivação muito clara. Porque senão tudo vai ser desculpa. Tem um conto que eu gosto muito, não é um conto, é um aprendizado que eu tive no golfe. Eu não jogo golfe, mas eu tive uma oportunidade um dia de conversar com uma pessoa que jogava muito golfe. E tem um lema muito comum que é assim: quando alguém vai jogar golfe, e aí fala assim, putz, eu errei porque o vento mudou o curso da bola. Quando alguém fala isso, a pessoa fala, não, você não errou porque o vento mudou o curso da bola. O problema não está no vento. O problema foi que você não levou em consideração o vento. Então, o problema não está no vento, não está nas condições externas.
O problema está em que nós não levamos em conta a se adaptar às situações. Então tem gente que fala, putz, eu não aprendo porque eu não tive um livro tal. Ah, eu não aprendo porque, hoje a gente tem que levar em conta todas as possibilidades, porque nós temos muita oportunidade de fazer muita coisa. Então, sei lá, um abafador de som na loja de construção do pedreiro custa 5, 10 reais. Então, de novo, você pode usar muita Caraca, coisa sério? Tão para barato ter. assim? Depende da qualidade, claro, mas um básico custa isso. Se você comprar, sei lá, um da 3M, Caterpillar, sei lá, um boladão, aí é outra coisa. Mas, sei lá, um abafador simples Sim, sim. que cumpre com o necessário, porque ninguém tem uma britadeira do lado. É isso que eu ia falar, né? Você não inteiro, tá numa né? construção civil. Então você não precisa daquele boladão. Então dá para ser ali um abafador interessante. E de tudo isso, quando a gente fala do foco, de eliminar esses agentes externos, a gente entra no aprofundamento, que aí é quando você aprendeu algo, quando você, de novo, no inglês, ou quando você aprendeu a dirigir, ou quando você está aprendendo matemática, você tem ali maneiras de se aprofundar naquilo, que é, de novo, construir sinapses. Por quê? Porque nós temos que resgatar essa memória. Lembra que o aprendizado não é só adquirir a memória. Tudo isso que eu falei até agora foi para adquirir a memória. Que tudo isso é maravilhoso. Só que e depois, para resgatar? Nós temos que nos aprofundar naquilo. Então a gente pode, para estimular o nosso aprendizado, tem uma técnica muito legal que é você aumentar o número de estímulos sensoriais de um aprendizado. Então, como eu já disse, tem gente que aprende matemática sentindo cheiro de eucalipto. Conheço gente que faz isso. E aí aprende história, e eu lembro disso na época do vestibular. Colocava cheiro de menta. E na aula de, sei lá, biologia, colocava um aroma de capim-cidreira. E aí, a pessoa cria uma memória olfativa ligada àquele conhecimento. Não sei se vocês já tiveram isso, de eu sentir um cheiro e lembrar de uma coisa. Por Uhum. quê? Você pode estimular o seu cérebro. E aí, outra coisa, você pode usar o olfato, você pode usar uma cor. Tem muita gente que faz isso até nas universidades, nas escolas. Tipo, matemática, a caneta vai ser vermelha. Química, caneta vai ser verde. Aí tem aquelas canetas de 4 cores, de 3 cores, etc. Por quê? Porque quando a pessoa tentar lembrar, ela já vai lembrar do que eu escrevi com vermelho. Já vem toda a imagem. Aí os aromas também. Então tem muitas coisas legais, assim, o tato, o paladar. Tem gente que até come coisa enquanto está estudando, e pode ser bom, porque isso ajuda você a estar ali ativo e tudo. Não pode ser uma distração se você come muito, mas às vezes um chocolate ou uma coisinha também ajuda. De estudar em diferentes locais. Então eu conheço também gente, até na universidade, no campus da Universidade Federal que eu estudei, por terem vários lugares de estudo, tinha gente que quando ia estudar uma disciplina, estudava na biblioteca. Quando ia estudar outra disciplina, ia na sala de estudos tal. Quando ia estudar outra disciplina, ia no gramado ali e ficava ali. E aí a pessoa, quando ia tentar lembrar, ela voltava para aquele lugar na mente dela. E lembrava de um jeito muito mais rápido, porque você tem um caminho a se fazer. São técnicas muito boas de resgatar isso. A técnica do palácio mental, que até a Luísa falou e que eu também falo bastante lá na Orionte, é uma técnica muito massa, onde você retém essa memória. Então, até eu uso sempre o exemplo das listas de compras. Quando você vai ali fazer compras, aí você lembra, eu preciso comprar leite, eu preciso comprar manga e eu preciso comprar salgadinho. Aí você imagina como que uma casa, que a porta da casa é manga, é uma manga gigante. Aí você abre e aí você tem uma cachoeira de leite. É meio bizarro assim. Aí você vê que tem um sofá feito de Doritos. Aí, quando você chega no supermercado, você lembra do que era a casa bizarra que eu tinha pensado. Aí você lembra que a porta era de manga, beleza, preciso comprar manga. Ah, a cachoeira de leite, preciso comprar leite. Ah, o sofá era de Doritos, preciso comprar Doritos. Você lembrou, você não precisa anotar a lista. Você conseguiu resgatar porque você construiu um ambiente bizarro ali, que depois, para você lembrar, é só você ir para essa casa bizarra. Que aí você vai ver, lembrar das coisas. Além de várias técnicas mnemônicas, que são histórias mentais. Então,
principalmente gente, não sei quem aqui fez faculdade ou fez vestibular para cursinho, essas coisas, mas tem aquelas, sabe, para memorizar as coisas, tipo fórmula, o sorvete. Ah, eu lembro Não que lembro de teve uma nada época que disso eu estava aí, cara. participando da Olimpíada de Eu lembro, Química e a é isso que gente eu ia falar de lembrava química. da tabela periódica, que aí era tipo, hoje li na cama Robinson Crusoe em francês, que era hidrogênio, lítio, sódio, Bela Magrela casou-se com o senhor Barão, que aí era BMGKSL. Você lembrava da tabela periódica inteira só lembrando dessas coisinhas. E vocês devem lembrar do Habib me vê um Kibe, que era uma fórmula, o PVT Power Torque, que é a pressão e volume, não sei o que, mantém. Tem um monte de maneira de lembrar, de coisinhas, histórias também, que o pessoal conta para você memorizar, diagramas mentais. Então, todo mundo, sei lá, às vezes lembra de. Quando você vai estudar a Revolução Francesa. Você lembra mais ou menos, porque pelo menos eu lembro na aula de história que se construiu ali um diagrama, que tinha o centro, tinha a esquerda, os girondinos, bolcheviques, não sei o que, tal, 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 e aí você tem ali a configuração, porque foi construído um diagrama, você sabe hoje o que que é esquerda, o que é direita, né? Então dá para construir diagramas, dá para construir ali muita coisa. Outra coisa, até que o pessoal usa, como técnicas até, para você reter e conseguir resgatar melhor. Tem técnicas bem detalhadas, como a fonte que você vai ler. Sabia que a fonte Time News Roman é a melhor para você lembrar? Foi feito um estudo de várias fontes, fonte de escrita mesmo, Uhum. tipologia. E a fonte Time News Roman foi a que melhor o pessoal lembra. Tem outras que nem tanto, mas essa foi a que ganhou de disparada, porque ela foi feita também para ser clara e trazer uma coisa e tal. Tem o efeito Mozart, que fala de estudar ouvindo música clássica. E, na verdade, não necessariamente música clássica somente, mas tem muitos sons, os sons bioneurais, que eu falo muito também, são sons que têm uma frequência específica que te ajuda a manter o foco. Eu falo muito também do Virtual Coffee. É um som que te deixa bem acordado. Você nem precisa tomar nenhum estimulante, nenhum cheiro, né? Mas só de você colocar aqui no ambiente, você já fica elétrico, porque o som ele tem as frequências que vão mexer ali. Outra coisa, estudar em grupo, são técnicas também que você pode ir ali estudar. E tem muitas técnicas que eu tô falando algumas para vocês, mas de novo, são técnicas de você reter esse aprendizado e conseguir resgatar depois. Então, tem isso. E uma outra ponta principal aqui é a parte da prática, porque, de novo, você tem ali o conhecimento, você adquiriu o conhecimento, passo número 1, beleza. Nós vimos já o que foi o processo de aquisição de aprendizado. Você faz aquelas perguntinhas, você entende, né, o que você vai aprender, o como você vai aprender, o porquê que você vai aprender, você usa todas essas técnicas para poder, depois que aprendeu, resgatar aquilo, então você memoriza, e aí chega na prática. Tipo, não adianta nada você ter um aprendizado se aquilo não vai ser útil para a prática. Então, quando você pratica aquilo, você continua a construir sinapses. E às vezes tem sinapses que, se você não usa aquele conhecimento por alguns meses, aquela sinapse literalmente ela é desfeita no seu cérebro. Porque os neurônios eles não são assim. O seu cérebro, o seu sistema nervoso ele não é burro, ele é muito inteligente. Então, se tem um neurônio que está lá construindo uma sinapse, uma ponte, e ele não está sendo usado há meses, o seu cérebro vai pensar e vai organizar ele e vai falar: não precisa mais ter essa sinapse. Vem trabalhar aqui, para esse novo conhecimento que está mais útil no momento. Por isso que tem muita gente que aprende a falar inglês, viaja o mundo, fala inglês muito bem, aí depois volta para o Brasil, fica 2, 3 anos aqui no Brasil sem falar inglês, e aí depois não consegue lembrar. Porque, de verdade, o cérebro desfez essas sinapses. Então, nós temos que praticar. O aprendizado, ele requer um aprendizado. Como? Disciplina. Vai e refaça, refaça. Lembre disso, lembra? Vocês, eu não sei aqui há quanto tempo cada um aqui saiu da escola, mas tem conhecimento que, talvez na época você sabia de cabo a rabo, mas pelo fato de você não ter praticado, você não ter recordado, aquilo
aquela sinapse foi desfeita. E, de novo, é muito difícil você resgatar e recuperar aquilo. Você precisa de muito esforço psicológico e treinamento para refazer aquela sinapse como era antes. Então, claro que uma vez feita, é mais fácil do que do zero. Mas você precisa praticar para aquela memória, para aquele aprendizado poder realmente estar lá, firme, e você conseguir recuperar. Novamente, tem aprendizados que eles são muito mais estimulados quando você imerge. Então, de novo, se eu aprendi inglês e eu vou morar num país que se fala inglês, ou se eu aprendi inglês e todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, eu tenho reuniões com pessoas que só falam inglês, você está, imerso ali. Então, para a prática e imergir. Se você aprendeu a andar de bicicleta, claro que andar de bicicleta é uma coisa que o pessoal até fala, uma vez que aprendeu a andar de bicicleta, não mais esquece. Mas é importante você praticar porque sim, você pode, depois de um tempo, acabar perdendo aquela memória. Acabar perdendo aquela agilidade que você tinha. Então, sempre, pelo menos aprendeu a jogar tênis. Você jogava tênis e depois de um ano você não joga tênis, você vai pegar a raquete e não vai conseguir fazer o que você fazia antes. Então, sempre faça isso. E recupere essas memórias sempre que você pode. Estudar é algo que, na vida, às vezes a gente perde um pouco do prazer, mas eu falo muito de um exercício, mudei o slide, que é esse exercício do piloto de avião. Essa técnica do simulador de voo, que é uma técnica onde muitas vezes nós não conseguimos, às vezes, eu mesmo, por exemplo, já faz alguns meses que eu não vou para fora do Brasil e estou num ambiente que só se fala inglês. Mas às vezes eu simulo aquilo na minha cabeça. Quando eu estou caminhando, quando eu estou conversando comigo mesmo, eu falo alguma outra língua que eu sei falar. Para quê? Como se eu estivesse simulando aquilo. Às vezes, se você quer lembrar, sei lá, de algum acontecimento histórico, se você lê um livro e quer você fala, putz, mas não tem para quem ensinar. Davi falou que ensinar ajuda a aprender. Eu não tenho para quem. Cria um simulador na sua cabeça. Constrói essa realidade e simula uma aula na sua cabeça. Ou vira pro espelho e começa a conversar com você mesmo. Isso é uma prática muito boa de você recuperar e ter a memória fortalecida. Eu fazia bastante claro, isso quando eu voltava pra escola de ônibus. Aí os trechos que andava a pé, eu ficava conversando comigo na minha mente. Tipo, eu tava quieto, parado, mas na minha mente eu tava conversando, tentando me imaginar em terceira pessoa, como se eu estivesse me assistindo, só que falando, né, ao mesmo tempo. Não, isso é demais, isso é demais. Tem gente, e eu, assim, sempre fui muito eu tenho aqui, perto de mim, bloquinhos e bloquinhos de post-its aqui, que eu vou colocando em vários lugares da casa enfim, até da minha tela, do computador, tem em volta e tudo. Porque, às vezes, quando eu aprendo uma coisa nova, uma frase que me chama a atenção, uma coisa, eu anoto os insights e vou colocando. E aquilo me faz com que eu lembre daquilo todos os dias. Aqui, por sinal, no meu quarto, tem uma linha do tempo que vai desde a pré-história até 1999, com todos os acontecimentos, pessoas que viveram ao longo da história. E eu sempre revisito, eu construí isso. Se vocês quiserem, até posso mandar o PDF para vocês. E isso vai até 99, que foi o ano que eu nasci. Então é bem interessante porque é uma trajetória que eu sempre revisito em algum momento. Ou quando eu vou ler um livro, e aí o livro é, por exemplo, de um autor que viveu no ano tal. Aí eu vou e falo, mas o que aconteceu naquele ano? Aí eu consigo ver ali, tipo, quem era o presidente na época, quem era o papa na época, qual era o período artístico, filosófico, literário, o que estava acontecendo no Brasil, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, tem tudo lá. Então é bem interessante porque eu construí isso e me ajuda muito. E eu ter esses lembretes das coisas que eu aprendo. O pessoal no estudo mais formal usa os flashcards, né? Os cartões com os resumos e tal. É muito bom. Oi? Tem um aplicativo que se chama Anki, que é de flashcards. O Hit mostrou isso para aprendizado de idiomas, mas eu já usei até para lembrar, por exemplo, fiz um Anki de 48 leis do poder, saca? Para lembrar exatamente do que era cada uma e tal, aí você ia lembrando todo dia, termos de marketing, várias coisas para ir revisando. Tem um aplicativo também muito legal chamado Quizlet, que é também ele simula como que quizzes.
Então, quando você está aprendendo, por exemplo, música, sei lá, você está aprendendo inglês. Aí você coloca lá, estou aprendendo inglês e quero saber termos musicais. Ele vai gerar vários quizzes, cards, assim, de quizzes, com termos para você ir tentando lembrar e ver. Ele constrói um negócio bem legal. Chama Quizlet, também é bem legal. Virtual, tem vários, assim, que mostram esses cards, e é bem legal a gente lembrar. Quizlet, Memorize, tem vários mesmo. Isso, tem vários. E uma das principais também maneiras de você simular isso, para reter mesmo, é você tentar explicar isso como se fosse para uma criança de 5 anos. Essa é uma técnica também, uma técnica derivada ali da técnica de Feynman, que é explicar como se fosse para uma criança de 5 anos. Quando você consegue pegar um conhecimento e explicar e fazer com que uma criança de 5 anos entenda, você aprendeu isso. Cara, isso é muito bom. E, tipo, o insight que eu peguei esse ano recentemente é de usar a inteligência artificial pra te ajudar a fazer isso. Claro, eu ia falar exatamente de usar as IAs, principalmente o chat GPT, para você conversar com ele, para você trocar ali algumas informações, porque muitas dessas técnicas que eu estou passando estão ligadas a uma interação social, de você ensinar para alguém, de você debater, de você, sabe, isso ajuda muito quando você faz com o IA. No caso, o chat GPT vai te ajudar a organizar esse pensamento, até o resumo, a síntese, a mnemônica, as palavras-chave, assim, para você lembrar. É bem legal e quando você está aprendendo algo, ir lá e usar ele para se ajudar. Bem bacana isso que você falou. Massa. E o resumo da ópera, que eu vou colocar aqui, é justamente que a nossa mente, ela é muito complexa. Nossa mente, ela é gigantesca e nós temos portais dentro da nossa mente, e agora eu vou mergulhar numa parte um pouco mais filosófica, mas que tem coisas que a gente não consegue ainda explicar na neuro, nem na psicologia, nem na psiquiatria. E uma das principais coisas dessas que são inexplicáveis é a intuição. A intuição, ela é como que um portal que tem na nossa mente, que consegue acessar uns conhecimentos que a gente nunca viu na vida, mas fala, não, mas eu sinto que é para fazer isso, ou eu sinto que... Sabe, quando você tem uma inclinação, isso é o que a gente chama de intuição. Muitas pessoas que têm um vínculo maior com alguma religião, ou no caso, dentro do cristianismo, que é uma da qual eu estou inserido, o pessoal fala muito que ouvir a voz de Deus falando, faça isso, faça aquilo, ou a voz do Espírito Santo, ou até pessoas que não têm nenhuma religião, mas que sabem que existe essa intuição. E quando a gente fala neurocientificamente, existe uma mesma área do cérebro que é ativada, que fala de algo que não é explicado, mas que vem. E que é importante a gente desenvolver essa intuição, essa coisa de, sabe, ter esse conhecimento. E a gente aprende muita coisa. Eu tô falando isso porque muitos dos aprendizados que a gente tem se dão conhecimentos que você não aprendeu de maneira formal. Lembra que lá no começo eu falei, existe o conhecimento formal, que muitas dessas técnicas são maravilhosas, mas existe o conhecimento da vida, que essas técnicas também ajudam. Até mesmo eu, por exemplo, quando eu conheço pessoas, eu tô ali em eventos e é muita gente, sempre que eu volto para casa, eu costumo anotar o nome das pessoas que eu conversei, que eu conheci, que marcaram. Tipo, não é uma matéria, eu não aprendi na escola, não foi uma aula que eu tive que anotar num caderno. Não, mas foi um aprendizado na vida. Tipo, eu conheci pessoas. Eu vou e tento fazer isso. Pra quê? Porque eu sei que eu vou reter mais aquele conhecimento. Então eu tenho uma lista de nomes de pessoas e descrições, características que eu conheci e, sabe, marcaram. Tipo, eu voltei de um evento lá do Salomão que eu conheci o Léo e ele era a cara do Natan e eu confundi os dois e tal. Eu tenho isso anotado no dia lá e depois eu nunca mais esqueci do Léo, nem do Natan, nem de ninguém daquele dia. O menino que tava vestido de Homem-Aranha e tal, não sei o que, papapá, se bem que eu já tinha te conhecido lá, mas eu vou anotando porque são memórias que, sabe, são da vida. E aí a gente sente algumas coisas. E é muito legal a gente dar valor para isso, para esse conhecimento mais sutil, sabe? Tem coisas, às vezes o pessoal usa até um termo tipo,
ou o santo bateu, ou o santo não bateu, mas tem coisas que você não consegue explicar, mas você sente aquilo. Tipo, sabe, eu sinto que é legal eu fazer amizade com esse cara. Ou, putz, eu sinto que esse cara não é muito confiável. Ou eu sinto que vai rolar um negócio aqui. Então é legal a gente também olhar para isso e aprender com isso. E quanto mais a gente ouve essa voz e se coloca, né, disposto a seguir isso, mais isso acontece nas nossas vidas. Tipo, se você ficar abafando, tipo, não, isso é coisa da minha cabeça, não tem nada a ver. Isso não é muito estimulado. Mas quando você vai e segue a intuição, essa voz vai ficando cada vez mais alta. Essa intuição, essa inclinação para fazer isso, vai ficando cada vez maior. Então é algo muito interessante que dá pra gente também olhar com bons olhos, principalmente no aprendizado, porque a gente aprende muito com isso. E a gente aprende também que, por mais que a gente saiba de muitas dessas técnicas, que a gente tenha muitas maneiras, tem coisas que a gente aprende que, sei lá, às vezes você lembra de uma coisa que você nem faz ideia que iria lembrar. Por quê? Porque aquilo teve um impacto emocional. Então, sei lá, você conversa com uma pessoa na rua e aquela pessoa é a cara da sua avó. Tipo, você encontra milhares de pessoas na rua todos os dias, mas pelo fato de aquela pessoa ser parecida com a sua avó, gerou uma memória emocional, afetiva, que vai fazer com que você lembre que você aprendeu aquilo. Tipo, você reteve aquele conhecimento. E que talvez você lembre daquele dia eternamente. Ou alguém que um dia você cruzou no ônibus, no metrô, no trânsito, e você viu aquela pessoa e aquilo gerou uma emoção em você. Não tem uma explicação muito. Como que uma intuição. É uma memória emocional que gerou e você fala, putz, apaixonei. Aquilo vai armazenar aquela memória porque teve algo além só de, tive contato com aquele conhecimento. Então é muito legal a gente também ficar atento a esses detalhes e olhar para o todo. Então, Davi, lembrem-se. Oi. quero falar uma coisa especial para você. Quando eu te conheci, porque eu sou uma pessoa que busca conhecimento, eu sou uma pessoa que faço leitura das pessoas, sabe? Não pela aparência, mas eu Leitura de sinto, eu novo? tenho essa coisa que você falou, sabe? Um pouco, né? Claro que, né? Então, quando eu te conheci, eu olhei para você assim, eu fiz uma leitura de que você era uma pessoa que buscava o desenvolvimento, que você gostava de ler, que você gostava de estudar, porque eu sou apaixonada por ler, por aprender, por crescer, né? Eu me apaixonei por você sem saber quem você era. Foi Você é essa casada, coisa. né? Deixa claro que você é casada e que você apaixonou no sentido. Você é meu filho, eu já falei que eu adotei você, né? E, e aí, Davi, depois que quando nós conversamos aquele dia sobre inteligência artificial, que a gente estava conversando, aquele dia foi um dia que parece que selou, sabe? Falei, não, eu não tenho dúvida que era isso que eu sentia pelo Davi, assim, um encontro de almas sedentas pelo aprendizado, pela busca, né? Então, eu sempre falava de você para a Jéssica, nossa, Jéssica, o Davi é uma pessoa maravilhosa. Ela, não, ele é uma bênção, isso e aquilo, mas assim, não falava muito de você, né? E aí, quando eu entrei no grupo, quando você falou que eu podia entrar no grupo, eu falei, não acredito, vai ser bênção demais. E foi maravilhoso, e cada dia a gente aprende mais com você, com os temas, com os meninos que estão no grupo, né? Porque as pessoas que estão no grupo, elas estão buscando, né? Estão nessa mesma busca da alma, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito, né? E o homem interior, que é este homem que está em nós, né? O homem interior, a pessoa interior. É aquela ânima da carruagem, né? Isso, que Legal. enxerga a vida não de uma maneira superficial. Eu trabalho para comer e vou para casa dormir e acabou, tenho um bom emprego, ganho dinheiro, pronto, acabou. Não, não importa. Eu posso ter tudo no mundo, mas eu quero buscar, quero algo mais. Existe algo além das montanhas, aquilo que eu falei para você quando eu era criança, né? Que eu subia no monte e ficava tentando descobrir o que é que tinha lá atrás do horizonte. E quando eu ganhei o meu primeiro livro, você me fez lembrar.
Eu tinha muitos irmãozinhos, nós somos em 9, e a gente morava numa casa de 2 cômodos. E eu, ansiosa para ler o meu livro, um chorava daqui, outro dali. Eu peguei e entrei debaixo da cama e li o livro. Olha, E quando você falou isso agora de encontrar um lugar para você ler, para você estudar, né? E acho abafar. muito importante, eu aprendo assim também. Eu consigo aprender até no meio da agitação e tal, porque a minha vida é a minha corrida. Mas quando eu estou num quarto sozinha, que eu estou me dedicando, focando, aquilo que eu demoraria tipo 6 horas para produzir, para aprender alguma coisa, eu aprendo em 1 hora, sabe? Então, assim, a gente produz muito mais quando a gente tem essa tranquilidade que você falou, tá um quarto arrumado, um lugar arrumado, um silêncio, né? Coloca fone protetor de ouvido, eu já usei muito isso quando eu trabalhava, porque eu não queria ouvir aquele barulho, eu queria aproveitar aquele tempo para pensar ou para ouvir, eu colocava MP3, colocava as aulas, gravava as aulas quando eu estava fazendo faculdade e ficava ouvindo no MP3, sabe? Então, gravava livros também, enquanto eu trabalhava de modelista aqui no Bom Retiro, né? E assim, quando a gente quer, quando você falou, né? A gente pode. E a gente pode aproveitar mais e produzir mais. Legal. Isso que eu queria falar para você. E olha, eu vou dizer para vocês, existe um universo de técnicas, tem aquelas técnicas que o pessoal sabe já, a técnica Pomodoro, as técnicas de você, né, fazer uma pausa no período, porque isso ajuda também você a não ficar o tempo todo, tipo, horas seguidas a fio estudando. É legal fazer umas pausas. E tudo isso, todas essas técnicas que a gente estuda são maneiras de aprender melhor. E lembrem-se, e agora o grande resumo da ópera para eu fechar e agradecer aqui todos vocês. Lembre-se que, primeiro de tudo, está o meta-aprendizado. É aprender a aprender. Quando você vai aprender algo novo, entenda, faça aquelas 3 perguntas, lembre-se disso. Lembra, depois, quando você for ali aprender, do foco. Atenção, é estar num ambiente adequado, é estar motivado, porque, meu, tem gente que tá na universidade ou que tá numa palestra e não tá afim de estar lá, então óbvio que ela não vai conseguir focar. Ela vai estar cansada, ela vai sentar numa postura ruim, ela vai, sabe, ficar olhando no celular, tipo, tira, limpa e foca. Outra coisa é a prática, não adianta nada a gente ter conhecimento, ter, e não praticar. Se a gente não desenvolver a prática, a gente não vai reter esse conhecimento e as sinapses elas vão começar a se, né, desconectar. Então a gente precisa ter essas ferramentas para recuperar a memória, memorizar e recuperar isso depois, por meio das técnicas ali de memorização que eu também trouxe aqui para vocês. Por fim, lembrar sempre da intuição. Esse sentimento mais profundo também que move e, acima de tudo, lembrem-se que nós somos seres que aprendemos. A vida ela é 100% pedagógica. Tudo à nossa volta nos ensina. E a gente tem que ter olhos e ouvidos atentos para captar isso, para construir essas memórias, consolidar essas memórias e depois ter a possibilidade de recuperar essas memórias. Porque a gente sabe muita coisa, a gente é até aquela coisa, quando você está num trem a milhares de quilômetros por hora e o seu cérebro está captando todas aquelas imagens, só que a gente não consegue recuperar aquilo, a gente não consegue pegar e levar aquilo para nossa mente objetiva. Quanta coisa no nosso dia que quando a gente dorme e acorda no dia seguinte, a gente desativa aquelas sinapses porque a gente não volta e não aprende. A dica que eu, no caso, sempre faço, que eu vou fazer agora à noite e que eu deixo para vocês como última dica, tenham um diário. Seja não aquele diário de adolescente de filme americano que a menina chega e fala, querido diário, não sei o que, papapá. Eu não tenho esse diário assim, mas eu tenho como que um bloco onde eu coloco tópicos, tudo que eu fiz no meu dia. Eu faço isso porque eu gosto de lembrar de tudo que eu fiz no dia. Eu tenho ali um arquivo meu que, sempre que eu vou lembrar de algo, eu vou e, sabe, resgato ali. Eu consigo ver como foi meu dia, se meu dia foi produtivo, se não foi. Eu consigo fazer uma autoanálise de que se o que eu fiz no dia realmente contribuiu para que eu avançasse em direção ao meu ideal, ou se prejudicou, ou se foi neutro. Então, eu sempre faço esses exercícios e é uma maneira incrível de você lembrar e você aprender com a vida. Fazer esse diário é como se fosse um caderno da vida, da sua escola da vida. E
novamente, anota as coisas que você aprende, tem ali um banco de dados, um segundo cérebro. Eu uso o Notion. O Notion é uma plataforma online que tem ali, maravilhosa, a possibilidade de você ter cadernos, Delícia. você ter páginas, você ter aquilo. Então, você pode pegar e construir o seu segundo cérebro ali, colocando ali todos esses conhecimentos que você adquiriu no dia. Quem que falou isso aí? Alguém falou isso aí? O Vegeta, Foi pô. foi o dublador do Vegeta que Ô, falou isso aí. louco! Legal, Ó, que- eu achei que alguém falou e eu achei o máximo. Mas enfim, foi legal também. Mas olha, todas essas dicas foram bem interessantes, me ajudaram e eu espero que ajudem vocês também. Agora, agradeço aqui, como tá ali no slide, tem os meus contatos, meu e-mail, que é emaildodavi@email.com, meu número de telefone que o Codes anotou lá, e duvido você lembrar, agora ele vai ler lá, né? Não, Qual pode que é o perguntar. número? Vou lembrar, Vai, vou lembrar. fala aí, qual que é o meu número? Eu acho que é 999-55-10-30. O miserável é um gênio! Então.